Cada um de nós é um adorador. Então eu quero falar-vos nesta noite sobre virtudes da adoração, com base no texto de Filipenses, capítulo de número 4. Gostaria que você abrisse a Bíblia desse texto, à luz do que Paulo está escrevendo aos Filipenses, capítulo de número 4, versículos de número 1 a 10. A partir do versículo 1 do Filipenses 4, portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as suas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes de mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente rever as vossas lembranças de mim, pois já vos tinhas lembrado. O Senhor nos abençoe na leitura desse texto, versículos 1 até o versículo de número 10. Deus querido, muito obrigado por tua palavra e pedimos que o Senhor nos dê a direção daquilo que tens para nós e que sejamos apenas instrumento do Senhor na entrega da tua palavra ao coração dos meus irmãos. Em o nome de Jesus, amém. Amados, carta que Paulo escreve aos irmãos da cidade de Filipos. Para que a gente possa entender esta carta, que Paulo está escrevendo, é necessário uma leitura de Atos capítulo 16. Quando você lê capítulo 15, 16 e 17 de Atos, você vai entender por que Paulo está escrevendo esta carta aos irmãos da cidade de Filipos. A carta aos Filipenses é uma carta de expressão, de louvor e de adoração ao Senhor a partir de Paulo. E essa expressão de louvor e adoração ao Senhor a partir de Paulo era a expressão, a manifestação da gratidão que estava no coração de Paulo pela vida dos irmãos e a existência da igreja que estava na cidade de Filipos. Esta igreja era a menina dos olhos de Paulo. E a gente entende quando lê Atos 16, como disse. O apóstolo Paulo trabalhou na organização desta igreja, junto com seu companheiro Silas, Timóteo e algumas notas, a ponto que Lucas também estava presente nesta caminhada, enquanto médico, acompanhando Paulo nas suas necessidades. Então Paulo escreve esta carta à igreja, que era fruto da sua missão ou do seu trabalho missionário na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo na região da Macedônia. Quando você lê os versículos registrados em Atos, você vai perceber aquele momento
em que o apóstolo Paulo intentava ir para determinado lugar, mas o Espírito do Senhor disse a Paulo para que ele passasse a Macedônia, porque havia planos para o apóstolo Paulo na região de Macedônia. E ele fixou-se na cidade de Filipos. E o capítulo 16 de Atos diz que ele está na cidade de Filipos. E por não haver sinagoga, ele estava procurando um lugar de oração. E quando ele encontrou um lugar de orar, ele encontrou ali mulheres reunidas orando. E então ele falou de Jesus àquelas mulheres, e Lídia, que ali estava liderando aquelas mulheres no culto de oração, abriu o seu coração e recebeu a palavra que Paulo pregava. Tanto que ela, de alguma maneira, influenciou o apóstolo Paulo, juntamente com seus companheiros, para que ficasse em sua casa. Dias depois, Paulo está caminhando nas ruas para o momento da oração, e então uma mulher com espírito de adivinhação é curada pelo Senhor através de Paulo, através dos apóstolos que ali estavam, dos pregadores que ali estavam. E os senhores daquela mulher que dava lucro naquela tarefa de adivinhação, denunciaram a Paulo e Silas, e Paulo e Silas foram para a prisão. Está tudo aí em Atos 16. E na prisão eles cantavam, louvavam, glorificavam a Deus. À meia-noite a prisão se abre e o carcereiro quis matar-se. E Paulo diz em alta voz: não te faça tal, todos aqui estamos. Ou seja, nenhum preso fugiu, porque se fugisse, se ele não se matasse, ele seria morto. Mas ele, percebendo que era a ação de Deus naquele momento, ele perguntou aos apóstolos: o que é necessário, diante de tudo isso, que eu faça para ser salvo? E Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Tanto a casa de Lídia e toda a sua casa foram batizados. Na casa do carcereiro e toda a sua casa, depois de ouvir a palavra, foram batizados. E assim começou a igreja de Filipos. É desta forma que a igreja de Filipos começa. E é para esta igreja, fruto desse trabalho missionário de Paulo, que ele escreve esta carta. E a carta, então, aos filipenses, irmãos, é uma carta de expressão de alegria. Por isso ela é chamada Carta da Alegria. Você vai encontrar várias citações de Paulo falando da sua alegria em ver a igreja de Filipos, uma igreja realmente que adora ao Senhor, que glorificava ao Senhor nas suas atitudes e também no seu culto. Então é chamada Carta da Alegria, devido às inúmeras citações que Paulo faz sobre a alegria que estava no seu coração diante da conversão dos irmãos de Filipos e de seus cuidados, em favor até mesmo do apóstolo Paulo. Porque foi a igreja de Filipos que cuidou das necessidades de Paulo durante a sua prisão. E neste capítulo de número 4, que é o capítulo que nós estamos focando nesta mensagem, neste capítulo de número 4, há várias citações de Paulo que revelam quais são as virtudes da adoração ao Senhor. Quais são as virtudes da nossa adoração ao Senhor? Que Paulo identificou e também encorajou os irmãos da cidade de Filipos a permanecerem firmes e produzindo cultos de adoração ao Senhor com estas características, com estas virtudes. Vamos comigo no versículo de número 1. Volta lá, Filipenses capítulo 4. Olha o versículo de número 1. No versículo de número 1 do capítulo 4, nós encontramos a primeira virtude de uma vida de adoração. A primeira virtude de uma vida de adoração ao Senhor é estar firme em
Jesus Cristo. Uma vida que adora ao Senhor precisa ter esta virtude, a virtude da firmeza. A virtude da firmeza. Queridos irmãos, minha alegria é porque vocês estão assim, firmes. A minha alegria é porque vocês estão firmes. Então, a firmeza, não é? Firmeza traduz-se como convicção, certeza da obra que o Senhor Jesus Cristo faz em minha vida, na sua vida, na vida de todos nós, de você que está em casa, que você que está conectado conosco, que estamos aqui no santuário. A obra que Jesus fez em nossas vidas precisa ser traduzida pela nossa firmeza, pela nossa convicção. Então, a firmeza espiritual é, sem dúvida, uma virtude necessária para a nossa adoração. E Paulo, então, está ensinando os irmãos da igreja de Filipos, e ele chega a dizer que ele não se aborrecia em ensiná-los as coisas necessárias, porque era uma ação de enfatizar e encorajar aqueles irmãos quanto a guardar os ensinos, porque é através do ensino da palavra do Senhor que o Espírito Santo de Deus vai produzindo em nós esta firmeza. Se nós não conhecermos a palavra, não haverá firmeza. Mas se a conhecemos e nela temos prazer, e a ela obedecemos, há em nós a garantia da firmeza. É isto que Paulo diz aí. É segurança para vós. É a garantia de que entenderão e saberão e observarão os mandamentos. E nós entendemos, irmãos, que conhecer e observar os ensinos sagrados, os ensinos das Escrituras, é a garantia de uma adoração que agrada a Deus. Conhecer e observar é a garantia de uma adoração que agrada a Deus. Portanto, nossas ações, nossos louvores, nossos cânticos precisam expressar sempre a nossa firmeza na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Virtude, firmeza. Qual é a segunda virtude que eu encontro aqui? Caminha comigo no versículo de número 3. Neste versículo de número 3 eu encontro uma outra virtude que precisa estar presente na nossa prática de adoração. É a virtude da cooperação. Da cooperação. Meus cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Paulo identifica no meio da igreja algumas situações necessárias ali para alinhar os relacionamentos. E também encorajando outros a estarem trabalhando para cooperar com ele no seu ministério, ajudando os irmãos que ali estavam. Então, cooperar, irmãos, é um verbo presente, não é? Em nossas relações denominacionais batistas. Nós somos conhecidos pela prática da cooperação. Tanto que a gente, há muitos anos atrás, não sei se lá pelos anos 60, não é? Nós intitulamos a nossa participação denominacional de plano cooperativo. Não é, pastor? Então, por quê? Porque a cooperação é uma marca da Igreja Batista. É claro que as outras denominações também têm a sua obra de cooperação, mas me refiro à nossa denominação porque a gente adotou a palavra cooperação. Tanto que nos nossos concílios a gente diz que uma igreja coopera com a outra, e que a igreja coopera com a denominação, e que a denominação coopera com a igreja. Nós cooperamos com o trabalho missionário. Então, esta ação de cooperar é uma virtude que engrandece a nossa adoração ao Senhor, porque nós estaremos cooperando uns com os outros, com os nossos dons, com os nossos talentos, através dos instrumentos, da voz, da regência, do cântico congregacional, do cântico coral, a pregação, o ensino, porque tudo que fazemos da igreja, irmãos, é para adorar a Deus.
é para adorar ao Senhor. A adoração não é apenas cantar. A adoração é tudo que realizamos em prol do reino do Senhor. Então nós não podemos abrir mão desta virtude chamada cooperação, porque nós cooperamos com o reino de Deus através dos nossos dons. Vamos caminhar aqui com outra virtude, versículo 4. Outra virtude que precisa estar presente na nossa adoração. Não há como adorar a Deus sem demonstrar alegria, prazer na nossa adoração. A virtude do prazer, da alegria. Versículo de número 4. Regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor. E Paulo como que enfatiza, outra vez digo-vos, alegrai-vos. Então, a nossa alegria porque fomos alcançados, alegria porque fomos restaurados, alegria porque fomos salvos, alegria porque somos capacitados pelo Senhor, alegria porque o Senhor nos chama para a obra que Ele confia a cada um de nós, alegria quando dizemos sim para o Senhor, para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Olha o Salmo de número 32, versículo de número 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós justos. Então, os justos se alegram. E cantai alegremente, todos que sois retos de coração. Então, aqueles que recebem do Senhor a salvação, têm alegria. Alegria da presença do Senhor. E a nossa alegria é, sem dúvida, uma virtude que deve ser manifestada na nossa adoração. Versículo de número 6 me apresenta outra virtude. Uma outra virtude que precisa estar presente na nossa adoração. É a nossa confiança irrestrita no Senhor. Nós precisamos aprender a confiar. E quando nós manifestamos ao Senhor que nós confiamos, que realmente a nossa confiança está nele, e por isso o adoramos, porque confiamos no Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e ações de graças. Nós oramos, nós suplicamos ao Senhor e apresentamos ao Senhor as nossas ações de graças, porque confiamos nele. A nossa confiança está no Senhor. O Salmo 37 diz, confia no Senhor, espera no Senhor, agrada-te do Senhor, confia nele, e ele concederá os desejos do teu coração. Portanto, confiança é sem dúvida uma virtude da nossa adoração. Versículo 7. Versículo 7 nos mostra uma outra virtude da nossa adoração. Uma outra virtude da nossa adoração é uma vida de paz. Uma vida de paz. A presença da paz do Senhor em nossos corações. E que paz é esta? É a paz que vai transcender os nossos entendimentos. É a paz que vai além da nossa compreensão. E é isto que Paulo está dizendo aqui no versículo 7. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ainda há pouco nós presenciamos, não é? Lá no Oriente, um tratado por uma paz, por um período, mas a paz que Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E a paz que Paulo fala aqui, a paz que vem de Deus, não é esta paz que o mundo conhece. Porque o próprio Jesus disse, a paz que vos dou, o mundo não pode dar. Porque é uma paz de espírito, é uma paz da alma, é uma paz que
vai além do que possamos entender, transcende o nosso entendimento. Então, quando Paulo diz como é esta paz, ele diz também qual é o objetivo desta paz. O objetivo desta paz que vem do Senhor como virtude da nossa adoração é guardar os nossos corações da maldade, do rancor, e também preservar os nossos pensamentos, para que em nossos pensamentos sejam pensamentos de paz, a paz que vem de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, uma vida de paz, a paz que vem do Senhor para cada um de nós, por Cristo Jesus, é uma virtude da nossa adoração. Eu posso também compartilhar com você outras virtudes, e que estão alinhadas aí no versículo de número 8. O versículo de número 8 nos dá uma lista, não é? De virtudes para a nossa adoração, que é a manifestação daquilo que é verdadeiro. Nós precisamos, irmãos, manifestar aquilo que é verdadeiro. E o que é verdadeiro? É aquilo que cremos, revelado pela palavra de Deus. Este sim, ou esta sim, é a verdade que cremos. É verdade, como tenho dito já outras vezes aqui deste púlpito e em outros lugares, é verdade absoluta neste tempo relativizante. A paz podemos encontrar na palavra. A cooperação podemos encontrar na palavra. Outras virtudes nós encontramos aonde? Na palavra. É a palavra que nos ensina, é a palavra que nos move. É esta palavra, ela é a fonte da verdade. Então, manifestar aquilo que é verdadeiro, pregar a respeito do que é verdadeiro. E o nosso louvor precisa estar exatamente nesta verdade que cremos. Porque o que é esta verdade? Ela é honesta, diz aí o versículo de número 8. Porque é verdade de Deus. Ela é pura. Ela é pura, porque ela é palavra de Deus. Por isso ela é pura. E ela é também amável, porque Deus é amor. E além disso, ela tem boa fama, porque fala-nos, não é, de coisas boas que vêm do Senhor. Então, por isso, o meu louvor precisa ser um louvor honesto. A minha adoração precisa ser uma adoração justa. A minha adoração e o meu louvor precisa ser a manifestação da pureza que o Espírito Santo fez em meu coração, amável e de boa fama. E por isso, todas estas virtudes devem ocupar o vosso pensamento. Daí no versículo anterior, Paulo dizer que o nosso pensamento e os nossos corações precisam ser regados pela paz que vem do Senhor Jesus Cristo. Estas virtudes, irmãos, devem ocupar os nossos pensamentos e devemos senti-las em nossos corações para que possamos produzir o melhor louvor, a melhor adoração ao Senhor, aquele que adoramos porque cremos que Ele é verdadeiro. Mas eu posso caminhar com você no versículo de número 9. Olha comigo o verso 9. O verso 9 me diz que há uma outra virtude na nossa adoração que a gente não pode abrir mão. A virtude que Paulo diz aqui no versículo 9 é lembrar sempre que temos daquilo que temos aprendido das Escrituras Sagradas. É a virtude da boa lembrança da palavra. Porque quando a gente lembra da palavra, a gente vai escolher com exatidão a forma correta de adorar. Quando a gente lembra da palavra, a gente vai buscar servir ao Senhor, adorar ao Senhor, cantar ao Senhor, louvar ao Senhor, de maneira em que Ele vai se agradar. Então,
o que também aprendeste, diz Paulo aí no verso 9. O que temos aprendido? Aquilo que recebestes e ouvistes, e viste. Agora percebe, esta era a expectativa de Paulo para os irmãos de Filipos. Aquilo que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Em mim. Ou seja, o meu exemplo. Aquilo que ensinei, aquilo que fiz, aquilo que entreguei para vocês, da parte do Espírito Santo para vocês. Então aquilo que você aprendeu, aquilo que você ouviu, aquilo que você viu em mim, aí vem o apelo. Isso fazei, e o Deus de paz, versículo anterior, será com vocês. Então, a virtude da obediência, podemos entender aqui. A virtude da obediência precisa estar presente na nossa adoração, para que daquilo que temos aprendido, daquilo que temos ouvido da palavra de Deus e recebido dos nossos púlpitos, seja em nosso coração, ou haja em nosso coração a prontidão de fazer, de obedecer, de colocar em prática, para que possamos experimentar o Deus de paz que está conosco. Portanto, queridos, o que temos de importante aqui, não é? O que temos de importante aqui para aplicar a nossos corações é que o apóstolo Paulo, ele está apostando a sua alegria na igreja de Filipos. Ele está mostrando o quanto ele estava feliz em ver o progresso da igreja de Filipos. Como nós, enquanto líderes, pastores, não é? Vosso pastor, nosso pastor, se alegra com o progresso da igreja. Ora, se o apóstolo Paulo estava realmente manifestando a sua alegria com o progresso da igreja de Filipos, na sua adoração, se nós, enquanto líderes, também nos alegramos com o progresso da igreja, imagine o nosso Deus. Imagine o nosso Deus. O nosso Deus também se alegra quando cada um de nós, não é, manifesta ao Senhor a nossa alegria em ver a igreja crescer. Então, reviver a lembrança da igreja, foi o que Paulo estava dizendo aí exatamente no versículo 10. Ele estava revivendo a lembrança dos dias que passou ali, pregando o evangelho e perceber os frutos da sua pregação. Então, se ele estava feliz, Deus também fica alegre quando a igreja o adora, não é? De maneira em que há virtude na sua adoração. Portanto, queridos, o que a gente pode entender como conclusão deste texto para os nossos corações? É que a cada dia de nossas vidas devemos ser gratos pela salvação recebida. Paulo está exatamente dizendo isto aos irmãos de Filipos: sejam gratos, porque vocês foram alcançados pela salvação. E nós devemos também, como irmãos de Filipos, sermos gratos e adorarmos ao Senhor pela salvação recebidas. Também devemos nos dispor a louvar ao Senhor. Este Senhor que nos amou e nos alcançou, e que nos capacitou com a grande salvação. Então, disposição em adorar. Em todas as áreas em que a gente pode atuar. Qual foi o seu chamado? Acabamos de ouvir aqui através do louvor que a nossa irmã trouxe. Se Deus lhe chamou, Ele está esperando, né, que você diga sim ao seu chamado. Então, qual é o seu chamado? A obediência ao seu chamado, você adora ao Senhor. E Paulo, então, irmãos, também vai escrever à igreja de Tessalônica. E quando ele escreve à igreja de Tessalônica, ele vai apontar para aquela igreja virtudes importantes. Virtudes importantes à semelhança do que ele escreve aos irmãos de Filipos, para a verdadeira adoração,
1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do verso 16, ele diz: alegrai-vos sempre. Verso 16. Então, a virtude da alegria. Orai sem cessar. A virtude da oração. Em tudo seja agradecido. A virtude da gratidão. Não desprezeis o Espírito Santo de Deus. A virtude de dar lugar, ao Espírito Santo de Deus. Examinai toda a Escritura. E além disto, abstende-vos da maldade. São ensinos que o apóstolo Paulo deixa para nós, para que a gente entenda o que significa uma verdadeira adoração que Deus se agrada. Mas eu vou me lembrar de Jesus também. Em João, no capítulo de número 4, Jesus está dialogando com a mulher samaritana. E ele, naquele diálogo com a mulher samaritana, ele fala da adoração verdadeira, que é aquela adoração que se expressa em espírito e em verdade. Leia aí comigo, João capítulo 4, Evangelho, versos 22 a 24. Não adorais, vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas olha o verso 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura a tais que assim o adorem. Versículo 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Que nós sejamos homens e mulheres adoradores ao Senhor, mas apresentando ao Senhor virtudes que realmente agradam a Deus na nossa adoração. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Ó Pai querido, obrigado por Tua palavra, em que nos move na direção de sermos verdadeiros adoradores, que adorem ao Senhor em virtude, com as virtudes aprendidas aqui através de Paulo aos Filipenses, aos Tessalonicenses, e também Jesus Cristo com a mulher samaritana. Que cada um de nós possa apresentar ao Senhor uma adoração que te agrade. É o que pedimos, esta capacidade dada pelo Teu Espírito a cada um de nós, em o nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado, pastor. Deus os abençoe.